felicidade no adultério. Isso mesmo. Muitas pessoas me procuram e dizem: Débora, meu marido está muito feliz lá vivendo no adultério. Meu esposo já saiu de casa já faz 2 anos, 3 anos e ele vive muito bem com a mulher estranha. E também os homens também relatam isso, né? Minha esposa está vivendo bem lá com o homem estranho, né? Ou na vida de farra, ou na vida de bebedeira, né? Cada dia estando relacionando com uma pessoa diferente e estão vivendo bem, estão muito felizes. Então, o nosso vídeo hoje é sobre isso. Você que pensa, você que tem dúvida se a pessoa está ou não está feliz, você que às vezes olha para uma situação e fala assim: Débora, não tem mais jeito porque essa pessoa já está lá vivendo muito feliz. Então não tem mais como. Comigo nunca foi feliz, comigo era triste, abatido, então não tem mais como lutar. Então esse vídeo é pra você. Você que quer entender um pouquinho mais sobre felicidade, você que quer entender um pouquinho mais a respeito daquilo que seu marido, a sua esposa está vivendo lá, né, na vida da mulher estranha, com o homem estranho, fique comigo até o final desse vídeo. Eu sou a Débora Rodrigues, esse é o canal Juntos Somos Mais, e faz o seguinte: já se inscreva no canal, já deixa o seu like, não deixa pra depois, ativa o sininho de notificação. Se você quer rapidinho sair desse deserto, se você quer ter uma vida abundante em Jesus Cristo, faça parte da nossa grande família, tá bom? E vamos lá. Eu quero começar lendo para vocês a palavra de Provérbios 5, que diz assim: Meu filho, atende à minha sabedoria, presta atenção à minha razão, a fim de conservares o sentido das coisas e guardares a ciência em teus lábios. Porque os lábios da mulher alheia destilam mel, seu paladar é mais oleoso que o azeite. No fim, porém, é amarga como o absinto, aguda como uma espada de 2 gumes, seus pés se encaminham para a morte. Aqui a palavra do Senhor está dizendo para nós que todo relacionamento adúltero no início é muito bacana, é muito agradável. Ninguém entra num relacionamento adúltero: eu vi aquela pessoa ali, eu não gostei dela, ela me xingou, eu xinguei ela e ali a gente resolveu ter um caso. Não, ninguém. Todo mundo que entra num relacionamento de adultério teve uma empatia com o outro, gostou de alguma coisa, chamou atenção, foi agradável, foi gentil, sorriu de lá, sorriu de cá, né? Aconteceu algo que fosse agradável, né? As nossas sensações humanas, aos nossos sentidos humanos, para que eu pudesse me envolver em um relacionamento adúltero. E a palavra do Senhor está dizendo que isso acontece em todos os casos. A palavra do Senhor não está dizendo que em alguns casos, né, o paladar da mulher estranha é oleoso, isso não. Está dizendo que é assim que acontece. Mas a palavra continua dizendo que no fim é amargo, que no fim é doloroso como uma espada de 2 gumes. Por que o Senhor está dizendo isso para mim e para você? Porque Ele quer deixar claro para mim e para você que numa vida relacionada ao adultério, sim, vai ser doloroso, vai ser doído, vai ter coisas que vão desagradar um ao outro. Por mais que no início pareça 1000 maravilhas, um mar de rosas, não é assim. Então, Débora, o meu marido está feliz lá vivendo com a mulher estranha? Eu já quero te dizer o seguinte: ele não está feliz lá vivendo com a mulher estranha, não está feliz no adultério. Já pode deixar aqui para mim nos comentários. Você vê o seu marido, você tem percebido ele feliz, triste, abatido? Como que você tem visto seu marido? Você tem contato com ele? Você vê ele mesmo que de longe passando? Como que você vê ele? Muita gente me relata, fala: Débora, como o meu marido envelheceu, ele está triste, ele está acabado. Débora, meu marido vive postando fotos com a amante em festas, em bares, e se diz o homem mais feliz do mundo. Mas toda vez que eu vejo, que eu tenho a oportunidade de olhar nos olhos, ele tem um olhar triste, sabe? Um semblante triste, caído. Sim, muitas pessoas me relatam isso. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O adultério é um pecado diretamente ligado ao nosso corpo. Quando eu cometo adultério, eu estou pecando contra a minha carne. Eu estou pecando contra mim mesmo. E é um dos pecados mais graves que tem, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A nossa vida é o patrimônio mais precioso a ser preservado. E quando eu me torno uma só carne com alguém, nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Então, tudo que eu faço contra o meu corpo, contra a minha carne, é um pecado gravíssimo. Então, ou seja, se eu estou entristecendo, machucando, ferindo o meu esposo ou a minha esposa, é um pecado contra a minha própria carne. E isso é algo terrível, que dói muito e fere principalmente o coração de Deus. Por isso é normal a gente ver essas pessoas que estão em festas, baladas, que se casaram inclusive com outras, mas quando nós olhamos nos olhos dessa pessoa, quando você tira um tempinho aí para conversar com essa pessoa, você vê que ela está triste, ela está abatida. Não são poucos os casos de pessoas que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de acompanhar. E depois conversando, relatando com esses cônjuges, falando que tem insônia durante a noite, não consegue dormir. Quantas pessoas começaram a tomar antidepressivos, remédios para dormir, calmantes. Quantas pessoas desenvolveram aí problemas de ansiedade. Mas não, nas redes sociais
Para a família, isso nunca vai ser exposto. Nunca, jamais. O que a gente vai mostrar para as pessoas? O lado bom do adultério. Que eu estou feliz, que agora eu posso sair, que eu posso viajar, que eu posso estar cada dia com uma mulher diferente ou com um homem diferente. Eu vou para os bares da vida, eu bebo bastante. Mas pensa comigo. Qual que é a lógica de eu viver bebendo, de eu viver de festa em festa, ou até mesmo de cada dia estar com uma pessoa diferente se eu estou feliz? Isso não parece uma loucura desenfreada, uma busca desenfreada por algo que tenta preencher o vazio que eu tenho no meu coração? Assim já dizia a música, né? Rir é bom, mas rir de tudo é desespero. E o que nós vemos, esse desespero de almas, de pessoas buscando uma alegria, ou pelo menos mostrar para o outro uma alegria que não está vivendo. Não está vivendo. Então eu tenho orientado muitas pessoas que, graças a Deus, está participando do nosso grupo, as pessoas que eu tenho a oportunidade de acompanhar, a nossa família Juntos Somos Mais. Eu digo sempre, quando alguém diz para mim: Débora, meu marido falou isso, aquilo outro, eu falo: e em quem você prefere acreditar? Em um homem que te traiu? Um homem que disse para você lá no altar que ficaria com você a vida toda, fez juras de amor? Um homem que disse que nunca te abandonaria e que foi embora, que mentiu para você, abandonou os filhos? Você prefere acreditar em quem? Nessa pessoa ou em um Deus que disse que ressuscitaria e ressuscitou? Em um Deus que disse: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, e está conosco? Você prefere acreditar em um Deus que no meio do processo foi humilhado, xingado, cuspiram nele, bateram nele, feriram, machucaram ele, e ele no meio do processo ele poderia ter deixado a cruz, poderia ter abandonado, ido embora e falado: ó, não quero mais, mas ele permaneceu, ele foi até o fim, até a morte de cruz, por amor a mim e a você, como ele disse que faria? Quem você prefere acreditar? Nesse marido que já deu provas para você que você não pode confiar, não pode acreditar? Ou em um Deus que só demonstrou amor por você, que nunca mentiu, que nunca voltou atrás? Em quem você prefere acreditar? Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que eu acompanho e estou fazendo agora para você. Diz para mim aqui nos comentários, com a palavra de quem que você fica? Do marido? Da amante que posta em redes sociais para Deus e todo mundo que está a pessoa mais feliz do mundo? Ou em Deus? Porque a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você: no fim, porém, é amarga como um absinto, aguda como uma espada de dois gumes. Seus pés se encaminham para a morte, seus passos atingem a região dos mortos. Longe de andar pela vereda da vida, seus passos se extraviam sem saber para onde vai. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que o seu marido, a sua esposa, está caminhando para a morte. Por isso é normal ver pessoas que desenvolvem hipertensão, diabetes, problemas do coração. E aí as pessoas pensam: não, é normal, é a correria do dia a dia, uma vida estressante. Não, tudo consequência, salário do pecado. Pecado de adultério, porque o Senhor está dizendo aqui para mim que isso vai acontecer. E não são poucos, gente. Infelizmente não são poucos casos de pessoas que estão em segundos, terceiros, quartos relacionamentos que chegam ao ponto de cometer suicídio. Porque os seus pés, olha, o que diz a palavra? Presta atenção. Não vos aparteis das palavras de minha boca, afasta dela teu caminho, não te aproximes da porta da casa desta mulher, para que não seja entregue a outros a tua fortuna e tua vida a um homem cruel, para que estranhos não se fastem de teus haveres, e o fruto de teu trabalho não passe para a casa alheia, para que não gemas no fim, quando forem consumidas tuas carnes e teu corpo e tiveres que dizer: por que eu disse a disciplina do Senhor, odiei a disciplina do Senhor? Porque não ouvi a voz do meu mestre? Aqui o Senhor está dizendo que essa pessoa, ela não tem noção do que ela está fazendo. Os pés dela caminham para a morte. Aqui está dizendo de falência financeira. Deus está dizendo: ai, não, Débora, no meu caso é diferente. Meu marido comprou casa, comprou carro, está ficando rico, a empresa está prosperando. Você tem certeza? Você está lá dentro da empresa para saber se não está metido com agiotas, se não está com nome sujo, financiamento em bancos, endividados? Você tem certeza? Você está lá para ver se ele não está fazendo coisas ilícitas? Por quê? O demônio também exalta. O demônio também exalta muitas vezes. O demônio oferece riquezas. Quando Jesus foi lá no deserto tentado, né, e Satanás mostra toda a riqueza, fala: olha, eu te darei tudo isso. Essas riquezas eu te darei todas elas. E Jesus diz: não quero, afasta de mim, tudo pertence ao meu pai e tal. Mas será que o seu marido não está aceitando coisas que o demônio tem oferecido para ele como salário do pecado? Então, muitas vezes nós temos olhado com os olhos humanos, com uma visão humana, e acreditando na mentira, no engano de Satanás, dizendo para nós que os maridos estão felizes, que as esposas estão felizes, estão prosperando e está tudo certo. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim que não.
Que a pessoa que comete adultério, ela vai ter falência financeira. Ela vai passar dificuldade. O trabalho dela, a fortuna dela vai ser entregue para outro. E muito mais do que uma fortuna, financeiramente falando, o Senhor está dizendo aqui da grande alegria de poder chegar no fim da vida e dizer: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. De olhar para os seus filhos e dizer: eu não desertei. Eu não deixei para lá, eu não abri mão de estar com os meus filhos, de ver meus filhos crescerem. Eu não deixei que outro homem educasse os meus filhos, que meus filhos tivessem outro homem com sentimento de amor. Quantas pessoas eu atendo e falo assim para mim: Débora, eu fui criado pelo meu padrasto, e meu padrasto foi para mim um pai. Gente, olha que tristeza. Um homem chegar ao fim da sua vida e poder ouvir um filho dizer: fulano foi para mim um pai, esse é o meu pai. Tem riqueza maior para um homem do que chegar ao fim da sua vida e poder descansar na sua cabeça, ou na hora da morte estar ali rodeado dos seus filhos, dos seus netos, da sua esposa, segurando nas suas mãos e dizendo: vá em paz, o Senhor te aguarda, nós estamos aqui, e você viverá para sempre nas nossas memórias, você viverá para sempre no meio de nós, porque nós o amamos com amor eterno. Essa é a maior riqueza que um homem ou uma mulher de Deus pode ter. E o Senhor está dizendo que a nossa fortuna será entregue para outros, porque além dos bens financeiros, este homem que desertou da sua família, este homem que largou a sua família, este homem que abandonou os seus filhos para criar filhos de outros, para viver aventuras no mundo, não terá esta riqueza, não terá este consolo. Eu conheço médicos, pessoas que trabalharam em UTIs, e diz que é grande arrependimento dessas pessoas que estão ali à beira da morte. Nunca foi de não ter trabalhado muito, de não ter viajado, de não ter ganhado dinheiro, mas a grande maioria, 90% daquelas pessoas que chegam ao fim da vida com algum arrependimento é: eu poderia ter amado mais a minha família, eu poderia ter ficado mais tempo com a minha família, eu poderia ter sido um pai melhor, eu poderia ter sido um esposo melhor. Não, nós não podemos chegar ao fim da nossa vida entregando para outros a fortuna que Deus nos confiou, a herança que o Senhor nos confiou, porque o Senhor está dizendo, né, que quando chegar ao fim da vida, isso vai consumir a nossa carne, vai corroer os nossos ossos. A palavra diz que beira a loucura a pessoa que comete adultério. Então, o que eu estava dizendo anteriormente, pessoas, o número altíssimo de índice de suicídio, porque as pessoas não conseguem lidar com as frustrações, com as percas, entra-se num processo depressivo, e você olha e fala assim: tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha uma esposa, tinha tudo, porque fez isso. Mas o vazio de uma alma que anseia por Deus, que foi criada por Deus, que só pode ser feliz em Deus, ela não consegue se completar, ela não consegue se realizar no pecado. Não consegue, gente. Não consegue ter alegria, não consegue ter felicidade. Existem sim momentos de euforia, existem momentos em que eles estão eufóricos, estão vibrando, né, no sexo com alguma mulher, ou na bebida, ouvindo músicas, estão ali naquela euforia, naquela alegria. Mas por que quando voltam para casa, vão deitar suas cabeças no travesseiro, não conseguem dormir? Precisa tomar remédios, precisa tomar antidepressivos, muitos perdem o sono. Porque a alegria verdadeira, a felicidade plena, nós só temos quando nós fazemos a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor diz que fazer a vontade dele nem sempre nos deixará feliz, porque somos humanos, mas nos trará paz. A paz que excede todo o entendimento. Então o que leva eu e você a lutar por uma família, às vezes chorar, às vezes está doendo, doloroso, mas nós temos paz, nós temos a certeza de que Deus está conosco. Então eu quero dizer para você: não existe felicidade no adultério, não existe alegria no adultério, não existe. Não adianta as pessoas quererem te enganar, não adianta as pessoas quererem te iludir e querer vender para nós nas redes sociais uma felicidade que não existe. Recentemente, né, infelizmente, um youtuber, tiktoker, se suicidou, né? Poucas horas antes tinha postado vídeo feliz, alegre, isso, aquilo outro, mas como estava interiormente? A tristeza de uma alma, só o Senhor conhece. Porque o salário do pecado, não estou dizendo que essa pessoa em si estava em pecado, mas um coração longe de Deus, afastado de Deus, ela vai fazer as piores coisas, as piores escolhas.
Mas só que infelizmente o seu marido, a sua esposa não tem essa consciência, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Eles não deram abertura para a palavra de Deus. Então eles vão levando a vida e achando que é assim mesmo, que está tudo bem, que está tudo normal. A depressão já foi considerada como a doença do século. Mas eu quero dizer para vocês que eu particularmente acredito que a doença do século, o mal do século, a droga desse século chama-se egoísmo. O egoísmo é a pior droga que um ser humano pode experimentar. E a grande maioria da população hoje experimenta essa droga do egoísmo. E qual que é a consequência de quem usa essa droga? Qual que é a consequência? O que vai acontecer? Pessoas que não se importam com as outras, pessoas que pensam que têm o direito de ser feliz a todo tempo, pessoas que vivem cada dia mais para si, para dentro de si, que não se importam com a felicidade do filho, se eu estou machucando, se eu estou ferindo, não, isso não importa mais. Por quê? Porque o uso dessa droga chamado egoísmo, excesso de mim mesmo. Eu me coloco no centro, eu faço a minha vontade como a vontade absoluta e eu me esqueço do outro. E aí eu vou achando que eu sou feliz assim. Eu vou pensando, me iludindo, achando que eu sou feliz. Mas quando nós temos esse encontro com o Senhor, nós entendemos que não. Nós entendemos que nós só podemos ser felizes fazendo a vontade do Senhor. E qual que é a vontade do Senhor? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Aquilo que Deus uniu, ninguém pode separar. É chegar ao fim da vida e poder dizer: combati o bom combate, guardei a fé. É poder olhar para os seus filhos e dizer: eu não desertei, eu não deixei pelo caminho a herança que o Senhor me confiou. Mas infelizmente, muitas pessoas estão aprisionadas nesta droga chamada egoísmo e são incapazes de olhar para o outro e poder compreender que o Senhor nos chamou para sermos amor, para sermos doação. Então, Débora, existe amor no adultério? Existe felicidade no adultério? Existe alegria no adultério? Não, não existe. Existe a euforia de alguém que usa uma droga. Existe essa sensação de alguém que usa uma droga, seja ela qual for. E aqui no caso a droga é o egoísmo. Aqui a droga é o egoísmo. E elas têm essas sensações, esses momentos eufóricos, mas que quando passa esse efeito, a pessoa entra numa profunda tristeza, numa profunda solidão e não consegue entender. E aí ela vai cada vez mais comprando, compra isso, compra aquilo, bebe isso, bebe aquilo, se envolve com fulano, com cicrano, com beltrano, buscando esta satisfação que não pode ser encontrada no pecado. Por isso nós vemos pessoas depois de vivendo 10, 15, 20 anos com amantes, em um segundo casamento, que aparentemente as pessoas olhavam e achavam que eram extremamente felizes. A gente vê essas pessoas abandonando o pecado e dizendo: agora sim eu encontrei a verdadeira felicidade. Temos aqui o testemunho da minha amiga, já contei pra vocês, a minha grande amiga, uma irmã de coração, a Selma, aonde o marido por 9 anos viveu um relacionamento adúltero com outra mulher, foi morar com esta mulher, né? Tinha tudo ali e simplesmente, do nada, né? Nós sabemos que não era do nada, porque o nosso Deus, ele está constantemente trabalhando. Este homem procura esta minha amiga, decide abandonar o adultério, pede-se uma chance para voltar para casa, reconcilia com o Senhor, buscando o sacerdote, fazendo uma boa confissão e vive a graça da segunda casa, a glória da segunda casa, uma restauração linda. Com problemas, sim, com dificuldades, sim, mas com a certeza de que essa droga do egoísmo, essa droga do abandono não entrará mais naquela família, porque hoje encontrar a verdadeira felicidade que é estar em Jesus, que não é não ter problemas, mas é sabendo que em meio ao caos das situações que o mundo nos oferece, se Jesus é o centro, nós vamos permanecer fiel olhando para o alvo, que é o céu. Então, eu tenho visto muitos casos, pessoas depois de anos morando com um amante, em um segundo casamento abandona tudo. Por quê? Porque o despertar da consciência, porque o Senhor, ele vai nos chamar o tempo todo ao arrependimento, à conversão, à libertação. E eu creio em nome de Jesus que não existe nenhuma oração que fica sem resposta. E no tempo de Deus, Deus fará na sua vida, na vida de todos aqueles que crerem, que não desistirem. Então eu quero te dizer, não se deixe levar pelos olhos humanos. Não deixe Satanás te enganar. Fique com a verdade. Fica com aquele que tem a confiança, a certeza que não mente, com a palavra do Senhor que está dizendo: porque os lábios da mulher alheia destilam mel, seu paladar é mais oleoso que o azeite, no fim, porém, é amargo como absinto. É amargo, é doloroso, é doído, não tem felicidade. É Deus dizendo para mim e para você: seus pés se encaminham para a morte, seus passos atingem a região dos mortos. Longe de andar pela vereda da vida, seus passos se extraviam sem saber para onde. É a palavra do Senhor que está dizendo. Não tem como não ser assim. Não tem como não ser assim. E a palavra ainda diz mais.
Pois o Senhor olha os caminhos dos homens e observa todas as suas veredas. O homem será preso por suas próprias faltas e ligado com as cadeias de seu pecado. Perecerá por falta de correção e se desviará pelo excesso de sua loucura. O Senhor está dizendo que quem comete adultério está louco, não sabe o que está fazendo e ele vai perecer, ele vai morrer, ele vai perder aquilo que é o mais precioso, a salvação eterna. É a Débora que está dizendo? Não. Vocês podem ver esse vídeo, alguém que não concorda comigo e pode querer me acusar, mas não sou eu, é a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo em alto e bom som. Aqueles que têm ouvido, ouça. Perecerá por falta de correção, se desviará pelo excesso de sua loucura. Por isso nós precisamos acreditar na palavra do Senhor. Não existe felicidade, não existe alegria no adultério. Eles não são felizes. E nós precisamos buscar no Senhor a graça e a alegria de estarmos na presença dEle, a paz que excede todo o entendimento, porque nós estamos em Deus e com Deus nós seremos mais que vitoriosos. Em nome de Jesus, eu peço agora uma graça sobrenatural sobre a sua vida, para que você possa dar ouvidos para o Espírito Santo de Deus e que você não abra mais os seus ouvidos para ouvir as mentiras e os enganos de Satanás. Amém? Em nome de Jesus, receba a unção do Espírito Santo. Deixe aqui para mim nos comentários de onde que você está falando, né? Eu quero depois dar uma olhadinha aqui nos nomes das pessoas que estão aqui, vamos orar por essas pessoas, vamos apresentar diante do céu. Então deixe aqui o seu nome, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal se você não é inscrito e mande para muita gente aí, porque tem muita gente vivendo aí a loucura do adultério sem saber que os pés deles estão encaminhando para a morte. E eu oro para que esse vídeo, aonde ele chegar, seja quem for que ouvir essa palavra, possa ouvir e se convencer da graça e a unção do Espírito Santo, possa se despertar para fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu sou a Débora Rodrigues, esse é o canal Juntos Somos Mais. É nós que vamos para o céu. Siga-nos lá no Instagram, Débora Rodrigues. Juntos Somos Mais, JSM, né, que é Juntos Somos Mais. Nos procura lá no Instagram e venha fazer parte dessa família, conteúdos exclusivos para você. Deus te abençoe.